Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 7. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 7, dos versos 4 a 10, está escrito assim: Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Até aqui, até o verso 10. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo, justo, fiel, Tu és grande e poderoso, Tu és inigualável, Tu és o alfa e o ômega, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Tu és o princípio e o fim, Tu és eterno, perfeito, santo. Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Tu és tudo que nós temos, Pai. Sem o Senhor nós nada somos. Tu és o nosso Deus perfeito, o único e verdadeiro Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Tu és perfeito. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e perdoe-nos como nós temos perdoado as outras pessoas. Que nós sempre nos lembremos disso, que nós devemos perdoar como o Senhor tem nos perdoado. E o Senhor nos perdoa muito mais do que nós deveremos ter que perdoar alguém, com certeza. Eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse domingo, te agradeço porque certamente desfrutaremos da tua presença hoje, te agradeço pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, te agradeço pela graça com a qual o Senhor tem nos atingido todos os dias, com a tua bondade e o teu amor. Tu és santo e poderoso. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Esteja conosco em todo o tempo, Senhor. Guarda-nos, guarda a nós e as nossas famílias, abençoe-nos e abençoa as nossas famílias. Tu és o nosso Deus perfeito. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor toque a vida dos nossos familiares que ainda não aceitaram o seu Filho como Senhor e Salvador. Toca a vida deles, leva-os ao arrependimento através do teu Espírito Santo. E que eles confessem que só existe salvação em Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito, antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode entrar nas nossas comunidades, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. A do Telegram é um pouquinho mais organizada, mas a do WhatsApp funciona super bem, eu atualizo todos os dias. Você também pode seguir a gente no Instagram, comprar o livro Muito Além de um Pai, que é um livro que certamente vai abençoar a sua vida. E obrigado por todo mundo que tem deixado aí o seu review lá na Amazon. E você também pode ajudar o canal se você quiser, tá? Aliás, vem algumas novas ideias aí para as pessoas que estão ajudando o canal já, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá. Lemos aqui dos versos 4 a 10, um trecho um pouquinho maior hoje. Eu vou até reler aqui alguns pontos, ou talvez todos os versículos. Está escrito assim: Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Está falando de Melquisedeque, né? E de como Abraão paga os dízimos dos despojos da guerra para Melquisedeque. A gente falou disso ontem, então vou passar aqui rápido. Daí no verso 5 vai falar da lei. Está escrito assim: a lei de Moisés requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Então assim, a tribo de Levi havia sido encarregada do trabalho sacerdotal. Lembra, né? Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 filhos que se tornam as 12 tribos de Israel. Um desses filhos é Levi, que se torna a tribo de Levi, e aqui para a tribo de Levi fica então a responsabilidade sacerdotal perante o povo, tá? É isso que a tribo de Levi é destacada para fazer. E daí, aqui no verso 5, nos lembra que a lei pedia
que os sacerdotes ali, descendentes de Levi, recebessem o dízimo do povo de Israel, mesmo que todo mundo ali fosse descendente de Abraão. Todo mundo ali era descendente de Abraão, né? Lembra? Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos. Então todos eram descendentes de Abraão, e Abraão paga o dízimo para Melquisedeque. E daí, do verso 6 em diante, fala assim, esse homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, ou seja, ele recebe os dízimos de Abraão sem pertencer à linhagem de Levi. Recebeu os dízimos de Abraão, estou continuando o texto aqui, e abençoou aquele que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque recebe o dízimo, mesmo não sendo da tribo de Levi, e abençoa Abraão, que era quem tinha a promessa. Verso 7 é importante. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então o argumento do autor da carta aos Hebreus está falando assim, Melquisedeque era superior a Abraão, porque ele abençoou Abraão, mesmo que Abraão fosse o detentor das promessas de Deus. Encontrou-se com Melquisedeque, que era maior que ele, pagou o dízimo e foi abençoado. Verso 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, falando da tribo de Levi. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive, falando de Melquisedeque, porque lembra, a gente leu ontem, né? Não tem o fim da história dele na palavra. E daí verso 9, esse verso 9 aqui é uma chave importante. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, verso 10. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Então ele está falando assim, o autor, olha gente, dá até para falar que Levi, que era o responsável ali, que era a tribo responsável por receber os dízimos, pagou o dízimo para Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão pagou. E Levi vem de Abraão, ele estava dentro de Abraão. Que é o mesmo argumento que Paulo usa para falar da questão do pecado, de como nós temos o pecado de Adão. Mesmo não tendo sido a gente que cometeu o pecado, Adão e Eva cometeram o pecado, mas nós todos somos descendentes de Adão, então nós carregamos esse pecado como nosso. Esse é o argumento aqui, e Paulo usa esse argumento, né? Então estou fazendo um paralelo porque o autor aqui da carta aos Hebreus usa esse argumento e Paulo também usa. Então o que a gente tem aqui? O que a gente tem que entender o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi, por isso que Abraão paga o dízimo para ele, mesmo sendo Abraão detentor da promessa, que o menor é abençoado pelo maior, então Melquisedeque abençoa Abraão, o menor é sempre abençoado pelo maior, e que Levi paga os dízimos a Melquisedeque, que é esse argumento aí de Paulo em relação ao pecado. Então o que a gente tem para aprender aqui, né? Como que a gente traz uma aplicação prática? É um pouco mais complexo trazer uma aplicação prática desse texto, porque é um texto, como a gente vem falando, né? Começa a ficar cada vez mais complexo esse livro de Hebreus, depois ele volta a ficar um pouco mais simples, mas esse argumento todo aqui é um pouco mais complexo. Que a gente tem para aprender, para a gente não esquecer, porque ontem a gente não falou disso. Tudo isso que está sendo escrito aqui está sendo escrito para nos lembrar que o sacerdócio de Cristo é definitivo, é eterno. Nós não precisamos de outro sumo sacerdote, somente Cristo. Cristo é quem nos liga ao Pai. Tudo isso que o autor da carta aos Hebreus está fazendo é para direcionar a gente, para que a gente se lembre que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Melquisedeque, que é superior ao de Levi. Tá bom? Então nós temos um sumo sacerdote perfeito que nos reconecta ao Pai. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo para você. Paz.